Olá, estamos chegando com o Boletim Legislativo, hoje quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Uma ótima tarde para você. Contagem regressiva para as eleições, faltam 3 dias para o pleito e vamos mostrar quais as práticas estão proibidas no dia da votação. Vamos detalhar também qual é o papel do prefeito e dos vereadores na cidade. Tem ainda informação sobre como o eleitor pode confirmar o local de votação. E hoje, quinta-feira, é dia de sessão aqui na Câmara Municipal. Os vereadores se reúnem para votar projetos de lei. E você confere agora as matérias que estão na pauta do dia. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria que altera a lei que regulamenta o planejamento arbóreo da cidade. A proposta permite a supressão de espécies frutíferas que poderiam causar riscos a motoristas e pedestres. No tema do planejamento urbano, segue para apreciação outra proposta com o objetivo de tornar obrigatória a fiação subterrânea das redes de transmissão de energia, telefonia, fibra ótica e outros cabeamentos em condomínios e loteamentos de casas. Já sobre o esporte, um dos projetos da pauta prevê instituir como atividade extracurricular um programa para ensino de jiu-jitsu nas escolas da rede pública de ensino. Os parlamentares também devem apreciar uma matéria que obriga a concessionária de energia da cidade a sinalizar de forma eficaz um perímetro de segurança em casos de desastres na cidade. Outro projeto pretende incluir no calendário oficial de eventos do município a campanha Agosto Cinza, mês de combate e conscientização contra queimadas. E a causa animal também faz parte da pauta. Um dos projetos estabelece regras para garantir o bem-estar de equinos em eventos públicos. A pauta ainda conta com um projeto para denominação de rua. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. Ainda falando sobre o trabalho do Legislativo, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instalar o sistema de ecobarreiras na rede hidrográfica do município. A proposta é fazer a contenção dos resíduos sólidos nos rios e córregos da cidade. Esse é o Paraíba do Sul, principal rio da rede hidrográfica de São José dos Campos, que também conta com represas e córregos, como por exemplo o Vidoca, que recentemente recebeu uma ecobarreira, estrutura flutuante para diminuir a poluição. São utilizadas com essa finalidade de reter o material que fica em suspensão, o lixo, o resíduo que fica ali, plástico, garrafa, embalagens de modo geral, para que isso não continue avançando na extensão do rio e acabe se depositando em lugares específicos e aumentando com a degradação da qualidade do rio. As ecobarreiras são construídas com objetos capazes de boiar, como garrafas PET e galões, além de uma rede para barrar a poluição sólida. Elas são instaladas de uma margem à outra, do rio ou do córrego. Esse especialista em desenvolvimento sustentável explica que as estruturas ajudam a conter os chamados lixos flutuantes, que provocam sérios danos ambientais. Hoje a gente tem um consumo de materiais plásticos, isopor, até o próprio alumínio às vezes também vem flutuando, o que é muito grande na sociedade, A gente tem um consumo enorme desses materiais e eles, quando eles caem nos córregos, eles acabam flutuando. Então eles vão sendo levados até os mares, se a gente não impede isso. Então a ecobarreira ele vem atuar justamente para impedir a continuidade nos corpos de água, desses resíduos flutuantes. A preocupação com esse tipo de sujeira nos rios e córregos entrou na pauta da Câmara e os vereadores aprovaram um projeto de lei que incentiva a instalação de ecobarreiras na rede hidrográfica da cidade. Segundo a justificativa apresentada, essa será uma forma de contribuir para a redução do lixo lançado em zonas hídricas, além de minimizar a poluição do ecossistema local e ter um controle da quantidade de resíduos descartados. A ecobarreira pode influenciar também para identificar pontos onde a poluição é mais recorrente e aí pensar em ações diretas para esses pontos. A ecobarreira acaba sim contribuindo para o meio ambiente ao permitir que esses resíduos flutuantes sejam retirados dos corpos de água e impeçam até mesmo a proliferação de dengue, por exemplo, que acaba às vezes parando ali na margem, parando a água e acaba proliferando o Aedes aegypti ali.
Além dos benefícios ao meio ambiente, as ecobarreiras têm um papel educativo, causam impacto visual e podem ajudar na conscientização. Tudo que leve a você despertar as pessoas para uma ação que busca uma limpeza, que busca uma regeneração, que busca uma ação de despertar nas pessoas essa questão da importância da preservação é muito importante. A ecobarreira ela tem também uma função educativa, ao permitir que a população, ao passar, enxergue aquilo e fale, olha, poxa, está parando o lixo ali, nossa, não vou jogar ali, porque senão vai ser mais um lixo parado ali. Então, tem esse aspecto educativo. Uma das expectativas é de que o projeto, que busca diminuir a poluição nos rios, promova impactos na qualidade de vida da população. Em termos de qualidade de vida, a gente parte ali do princípio da educação ambiental, que pode ser associado com esse trabalho, mas também, principalmente, com a remoção desse material, né? Que aí vai evitar de se acumular em outros locais e acabar se tornando, como a gente já vê em várias imagens, rios que mal se dá para enxergar água e a gente só vê resíduo, né? E aí tem outros efeitos que a gente ainda não consegue estimar, mas, por exemplo, a questão dos microplásticos, né, do material que está nas embalagens, que acaba dissolvendo na água, enfim, e aí pensar, né, que tudo é um efeito em cadeia. A gente está tentando remover esse material dos rios, mas se não for removido, essa água provavelmente em algum momento vai abastecer algum reservatório e isso vai aumentar o custo do tratamento de água para consumo, por exemplo. Faltam 3 dias para as eleições. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas escolher os vereadores e o prefeito da cidade. Mas você sabe quais as atribuições de cada um desses cargos? Nós preparamos uma reportagem que explica o papel do prefeito e do vereador. Na hora de escolher um candidato, não adianta só decorar o número para colocar nas urnas. Conhecer as atribuições de cada cargo também é muito importante. Por exemplo, o que faz um prefeito e um vereador, o Celeste sabe bem. Na minha opinião, o prefeito, primeiramente, ele cumprir, né, o que ele promete. O vereador, para mim, ele que sempre está indo em bairros, ele que está visualizando as coisas que tem que ser feitas. E o Celeste está correto em acompanhar tudo isso, viu? Afinal, prefeito e vereadores acumulam tantas responsabilidades que a população pode acabar se confundindo. Dentre as dúvidas mais comuns estão onde eles trabalham e quais atribuições eles têm na prática. Acho que o prefeito comanda a cidade, né? Se eu não me engano, acho que ele comanda a cidade. O prefeito ele vai, contrato, segurança, saúde, tudo que mexe com essa parte. O vereador, eu acho que eles têm que cobrar o prefeito. Tem que cobrar o prefeito porque a gente vota nos vereadores para dar o suporte para a população. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nesse ano, mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O número representa um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020. E são essas pessoas que vão definir o futuro das cidades. Por isso, eleger os candidatos de acordo com suas funções e conhecer quais são elas é fundamental para que o voto seja consciente. O executivo, o desenho dele é ser responsável pela cidade, né, ou pelo Estado, ou pela União. Ele responde no cumprimento da lei, na execução do que é elaborado no projeto, no plano diretor, na lei orgânica do município, né? E cumprir também a legislação orçamentária. Já o legislativo, a função dele é fazer as leis, né? Propor os projetos de lei, né? Fazer as votações também de contas do prefeito e fiscalizar o prefeito, o cumprimento da lei. O que ficou pactuado na legislação cumpre ao vereador organizar isso aí e cobrar e ouvir os munícipes, né? E se ainda ficou dúvida sobre as diferenças entre os cargos, o advogado explica. A função do prefeito é ligada ao poder executivo, ou seja, aquele que executa, responsável por colocar em prática a gestão dos serviços públicos da cidade. Já a função do vereador está ligada ao legislativo e ao ato de legislar, que pode ser entendido como fazer e elaborar leis. Mas tem muito mais do que isso. Durante o mandato, o prefeito é quem representa o município. Então ele é obrigado, por exemplo, a tocar um projeto de licitação de ônibus, né, igual foi falado, como também projeto de obras, execução de uma escola, de um posto de saúde, né, toda a representação, inclusive judicial, é o prefeito que responde. Ele que está na cadeira, ele que manda no executivo. O vereador é a pessoa que está sempre nas sessões de Câmara,
apresentando seus projetos e também cobrando o executivo, né? Cobrando, por exemplo, olha, postinho de saúde, como é que está o andamento daquela obra, o andamento da obra da escola, o atendimento da merenda escolar, né? Como é que está a situação das pessoas aí vulneráveis, a questão dos pets, dos animais. Então as pessoas reclamam para os vereadores, né? E o vereador traz a reclamação para o executivo e vê o que está acontecendo, fala com os secretários. Mas você já percebeu que às vezes um candidato muito bem votado acaba não conseguindo se eleger mesmo tendo conquistado mais votos do que outro? Pois é, isso acontece porque o voto que você dá para o candidato do Legislativo também vai para o partido. Tá vendo como é importante pesquisar bem? No modelo proporcional, o privilégio é do partido, né? Então tem que atingir o quociente eleitoral. Em São José dos Campos nós temos 21 vereadores, 21 cadeiras para serem assumidas, né? Então são os votos válidos divididos pelo número de cadeiras. Nós vamos saber a quantidade de votos que o partido tem que fazer, né, para o vereador tomar posse. Assim que funciona a regra. E é depois que as eleições passam que o trabalho começa para valer. Desde pavimentar ruas, no caso do prefeito, até fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, no caso dos vereadores. Esse trabalho é feito em conjunto. E é aí que surgem as bases. Fazer política é conversar o tempo todo, fazer os ajustes e buscar o entendimento. Então, o prefeito não consegue governar sem a base de Câmara e o vereador não consegue também tocar o que é de interesse dele, de quem ele representa, se ele não estiver alinhado com o prefeito, entendeu? Não é que eles vão fazer alguma troca, algum acordo, nada disso. Faz parte da política, né, esse ajustamento para a cidade funcionar. Quando os eleitores entendem todo esse cenário, quem ganha é a própria cidade. Temos que cobrar o prefeito e o vereador para dar resultado próximo da gente. Cada região tem o seu vereador. E nesse caso, você tem que estar, né, conversando, dialogando com os seus vereadores para chegar a melhoria no seu bairro. Que às vezes, por causa da coisinha simples, mas acaba não chegando, porque o prefeito ele cuida da cidade inteira e não enxerga cada detalhe que falta no seu bairro. Uma melhoria na rua, ou na creche. Então, o prefeito não enxerga isso aí. Mas o vereador chega, porque ele está voltando aquele trabalho próximo da sua casa. Então você consegue passar para ele para mandar para o prefeito para desenvolver e melhorar a cidade. A eleição é o momento mais importante da democracia e algumas regras devem ser respeitadas. A legislação proíbe uma série de condutas no dia da votação e quem traz as informações para a gente é o repórter João Delfino. Oi Francine, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Boletim Legislativo. E olha só, a eleição praticamente chegou, já é no domingo e tem algumas regras que a gente precisa seguir no dia e no momento da votação. Para isso eu estou aqui com o advogado Fábio dos Santos, ele vai nos falar um pouco sobre essas regras. Doutor, boa tarde para o senhor. Fala para a gente então, a princípio, as principais regras no dia da votação para os eleitores. Muito boa tarde. As principais regras no dia da eleição são a boca de urna, que é proibida, tá? Não pode ter distribuição de qualquer tipo de santinho, folheto, lembrança para o eleitor, tá? E o candidato mesmo, quando for votar, ele também se assemelha a um eleitor comum. Ele também não pode fazer nenhum tipo de propaganda na hora lá dentro da sessão eleitoral, ainda que de forma indireta ou velada, tá? E, doutor, na hora que a gente for lá na cabine da urna para votar e tudo mais, a gente pode, por exemplo, né, tá com o celular, a gente pode estar com a camisa de um político, de um partido, o que é permitido e o que é proibido na hora da votação em si? Sim, o eleitor, as regras para o eleitor são um pouquinho mais flexíveis. Sim, ele pode estar com a camiseta do candidato, boné do candidato, de forma não muito espalhafatosa. Por exemplo, carrega bandeira, aí já começa a ficar perigoso, não pode fazer esse tipo de coisa, porque não pode fazer propaganda. Ele pode levar cola, uma anotação no papel, ele pode levar o folheto do candidato também, para ele saber os números, né, que é prefeito e vereador, tá bom? Ele pode levar o celular, sim, porém ele não pode usar o celular dentro da cabine eleitoral e nem dentro da sessão eleitoral. Ele precisa deixar o celular na mesa com o mesário. Uma das razões para isso é porque a gente sabe que em muitos lugares existe o chamado curral eleitoral, onde o eleitor que vendeu o voto, ele precisa confirmar que
está votando naquele candidato lá que comprou o voto. Então, uma das razões para ele ter que deixar o celular é essa. E, doutor, quando a gente está falando ainda desse momento da votação, a gente sabe que tem alguns idosos que vão, até o momento, exercer o direito, né, a democracia. Eles podem, de repente, entrar com um filho, algum parente, para ajudar nesse momento, ou pessoas com algum tipo de deficiência intelectual? Sim, com certeza. A pessoa não pode entrar na cabine eleitoral acompanhado, exceto se ela tiver alguma necessidade especial. Com certeza, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é idosa, que tem algum tipo de dificuldade. E os mesários e a equipe ali da eleição do TSE, eles podem também fiscalizar esse tipo de coisa para ver se de alguma forma não tem um tipo de abuso, né? E, doutor, o senhor estava falando sobre esses crimes, a boca de urna e tudo mais. Qual é a penalidade, né? O que acontece com alguém que cometer esse tipo de crime? A penalidade no dia da eleição, para quando alguém comete algum tipo de crime eleitoral, ela é de até 4 anos de reclusão e multa de 5 a 15 mil reais. E tem como também a população fazer esse tipo de fiscalização, certo? Né? Até porque o poder público não vai poder estar sempre, né, em todos os lugares. Como que é possível fazer essa fiscalização? Sim, existe hoje em dia o aplicativo chamado Pardal Eleitoral, que a pessoa faz o download do site do TSE e ele serve para a própria pessoa denunciar as irregularidades que possam estar ocorrendo no dia da eleição, tá? Ela pode ou não se identificar, ela pode requerer sigilo, o sigilo dela é resguardado e ela tem que apresentar algum indício ou prova daquela irregularidade, como uma foto ou um vídeo. Perfeito, doutor, obrigado pelas suas informações. Então, estão aí as dicas e também as orientações passadas pelo advogado Fábio dos Santos para o domingo, dia tão importante para a democracia. Volto com você no estúdio, Fran. Muito obrigada, João. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de São José, está com diversas vagas abertas para vários cargos. As informações na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, agente de organização escolar, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar de agricultura, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, auxiliar técnico eletrônico, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, chefe de serviços de limpeza, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, empregado doméstico diarista, encarregado de obras, fisioterapeuta, garçom, instalador de sistemas fotovoltaicos, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, monitor de recriação, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor de veículos, piscineiro, polidor de automóveis, preparador de matrizes de corte e vinco, recepcionista atendente, serralheiro industrial, servente de pedreiro, técnico de refrigeração, técnico em segurança do trabalho, vendedor interno, vendedor porta a porta e zelador. Há ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A gente volta a falar sobre eleição. O cartório eleitoral aqui de São José mudou o local de votação de alguns eleitores. A gente fala agora com a repórter Mila Lustosa, que traz as informações para a gente. Tudo bem, Mila? Boa tarde para você. É isso mesmo. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Fran. E olha só, Fran,
São José dos Campos tem cerca de 540 mil eleitores. Aproximadamente 19 mil eleitores tiveram seus locais de votação este ano totalmente alterados. Para entender melhor o porquê dessa mudança e como a população vai encontrar os novos endereços, eu converso nesse exato momento com o chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos, Hernande Ramos. Boa tarde, Hernande. Conta um pouquinho para a gente sobre essa alteração. Boa tarde. A Justiça Eleitoral teve que providenciar a alteração de alguns eleitores, deslocando ele de um local de votação para outros locais, tendo em vista a melhoria na acessibilidade dos eleitores e também preocupados com a superlotação de alguns colégios. Então, esses colégios foram divididos para que no dia da eleição o eleitor tenha maior conforto, uma maior tranquilidade no momento do voto. Maravilha, Hernande. Conta pra gente o quanto isso impacta na vida do eleitor e aquela pergunta que vale sempre a gente ressaltar. O que levar no dia da votação? Pode aquela colinha, pode o celular, pode a anotação na mão? Certo. Bom, é importante o eleitor consultar o seu local de votação com antecedência e aí nós orientamos para que busque este local de votação através do aplicativo e-Título e também através do site da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Importante o eleitor conhecer o seu local e no dia da votação ele levar um documento de identidade com foto oficial e se no seu aplicativo e-Título ele tiver a foto, se ele já cadastrou a biometria junto à Justiça Eleitoral, basta o aplicativo e-Título com foto. Então esses são os documentos necessários para o eleitor ser identificado no momento da votação. Maravilha, Hernande. Mais alguma orientação à população pertinente que você acha que é importante deixar um recadinho? É importante que se o eleitor for baixar o aplicativo e-Título, que ele faça isso com antecedência ao dia das eleições, porque no dia, especificamente, ele não vai conseguir baixar o aplicativo. Baixando antes, ele vai ter os dados ali salvos, mas no dia esse serviço estará indisponível. Maravilha, muito obrigada pelos esclarecimentos, Hernande. Bom, é isso, gente, olha só, não tem erro, né? Atualizando aí o site pelo TSE, ou se não, o aplicativo e-Título, as pessoas vão poder aí ter uma votação super tranquila, vão estar munidas de informação. Maravilha, Mila, muito obrigada pelas informações. Essa mudança ocorreu, então, para deixar mais confortável esse dia, né? É isso aí, gente. Então, só reforçando a informação, para consultar o local de votação, basta acessar o site do tribunal, que é o tse.jus.br. E toda quinta-feira é dia do quadro Agora é Lei, que traz novas regras que entraram em vigor aqui na cidade. Agora é Lei. A inclusão dos deficientes visuais vai ser tema de uma campanha anual aqui em São José dos Campos, o Abril Marrom. A data foi incluída no calendário oficial de festas e eventos da cidade a partir de uma lei aprovada na Câmara, que já está em vigor. Com isso, no mês de abril, o município poderá realizar diversas ações de conscientização e também oferecer mutirões de apoio médico e emocional. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 500 mil pessoas cegas que dependem do apoio de políticas públicas, além do fim do preconceito. Agora é lei. As ciclovias de São José dos Campos deverão ganhar semáforos para organizar o trânsito das bicicletas. Essa é a proposta de uma lei em vigor na cidade, com foco na segurança dos ciclistas e pedestres. Segundo a proposta, os semáforos deverão ser instalados em locais de grande fluxo, com o intuito de evitar acidentes e garantir a passagem segura das pessoas e bicicletas. Deve ser aberta uma licitação para a instalação dos semáforos e, para ampliar a conscientização, a lei prevê a realização de campanhas educativas. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí, é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Hora de saber como ficam as temperaturas em São José na previsão do tempo. Para quem aguardava um clima mais frio, a tarde desta quinta-feira será mais fresca, com chance de chuvas à noite. A máxima esperada é de 25 e a mínima de 17.
Já amanhã, sexta-feira, o clima segue nublado e com possibilidade de chuva durante todo o dia. A máxima prevista é de 21 e a mínima será de 15. E aí, já se programou para o fim de semana? Claro que tem votação, eleição está chegando, mas sempre sobra um tempinho para curtir as atrações culturais, né? A gente confere agora o que vai rolar na cidade. A Luísa Minas traz para a gente na Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Teatro SESI recebe a cantora Adriana Moreira com o show Canto de Alerta Samba Manifesto. Na apresentação, a artista apresenta um repertório composto por obras inéditas, que serão gravadas em seu terceiro álbum, Roda e Releituras. O álbum faz referência à raiz do samba, que remete à ancestralidade da África e do Brasil. O show começa às 8 da noite e a entrada é gratuita. Também na sexta-feira, o cantor Rafael Gonzá fará uma apresentação na área de convivência do Sesc, no centro de São José. Após 13 anos estudando a viola caipira, o cantor exibe toda a sua autenticidade em Violeiro, apresentação autoral com músicas instrumentais e canções interpretadas em viola e voz. A performance começa às 7h30 da noite e a entrada é de graça. Sábado é dia de muito pop brasileiro. A banda Jota Quest está de volta à cidade com uma turnê comemorativa de 25 anos de carreira. Com sucessos que marcaram gerações, a banda promete levar o público a uma verdadeira viagem musical, com hits como Dias Melhores, Amor Maior, Só Hoje e muito mais. O show acontece na Farmaconde Arena e os ingressos podem ser adquiridos pelo site appticket.com.br. E no domingo tem diversão garantida para a criançada. A peça Pinóquio chega ao Teatro Colinas, trazendo uma nova versão da clássica história do boneco de madeira que sonhava em ser menino. O espetáculo começa às 4h da tarde e os ingressos você pode adquirir no site do próprio teatro. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã no Semana Legislativa. Eu espero por você, tá? Tchau, tchau.